Estamos apresentando uma série de reportagens com o tema O Futebol Local nas Ondas do Rádio Esportivo Capixaba. São 4 episódios abordando o contexto histórico, o estilo de narração capixaba, a realidade atual do rádio esportivo e dos clubes de futebol e os próximos passos desta cobertura. Hoje você vai conferir como se construiu o estilo capixaba de transmitir futebol através do rádio. Locução, produção e edição, Lucas Melo. O futebol local nas ondas do Rádio Esportivo Capixaba. A narração esportiva é uma arte. O brasileiro criou um estilo próprio de transmitir futebol com emoção, vibração e interação com o ouvinte. Após os primeiros anos de transmissões esportivas, alguns narradores pelo Brasil afora foram criando identidade única para a narração de futebol. Rio de Janeiro e São Paulo são 2 dos principais estados do Brasil onde o veículo rádio sempre foi relevante na cobertura do futebol. No estado carioca, grandes nomes surgiram como Jorge Cury, Dalcey Bueno de Camargo e Valdir Amaral. Em São Paulo, o rádio eletrizante, narração em cima do lance de narradores como Fiore Giliotti, Osmar Santos e José Silvério. No Espírito Santo, os narradores desde sempre seguiram algumas inspirações de outros centros para irradiar futebol. Com o futebol capixaba no auge após os anos 70, foram surgindo muitos narradores aqui no Espírito Santo. A audiência era fantástica, assim como a concorrência que obrigava os narradores a se aproximar de um estilo já familiar aos ouvidos do capixaba, como explica o locutor esportivo Vanderlei Apoim. O ouvinte daqui ouvia muito o Rio. Eu entrei aqui, rapaz, eu falei, quem eu vou imitar, né? Porque aí o meu estilo foi mais baseado no Edson Mauro, com o Zé Carlos Araújo, mas nunca repetindo as frases dos caras de lá. Eu criava minhas frases, entendeu? Pra não ser uma cópia, né? E com isso saiu o meu estilo próprio, mas baseado naquele ritmo, né? Naquele pique dos narradores do Rio. Eu ouvia muito o Jota Santiago, que até hoje narra futebol. O Jota Santiago, acho que tá na Tupi. Ouvia o Edson Mauro, o Dalcey, eu ouvia esse pessoal todo. Mas eu falei, já que tem um cara que... O Horácio era... Quem ouvia parecia o Jorge Cury mesmo. E Caulite era igual o do Dalcey, que os caras eram, né, uns canhões no rádio. A mesma inspiração surgiu para o também narrador Jair Oliveira, que teve o conhecido como bom de bola Edson Mauro como mestre. E eu comecei a narrar, mal pra caramba, eu não tinha muito traquejo e tudo, eu imitava muito o Edson Mauro, porque eu gostava do jeito de Edson Mauro narrar, e até hoje eu tenho muita coisa dele. Na contramão dos principais locutores esportivos capixabas, Ferreira Neto sempre gostou mais do estilo paulista de transmitir futebol, com a presença de músicas e poesias nas jornadas esportivas, e implantou esse modelo aqui no estado, chegando até a trabalhar em uma das principais emissoras do Brasil, a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Eu inovei uma coisa aqui no rádio esportivo, porque eu ouvia muito Osmar Santos e eu fazia muita introdução de músicas dentro da jornada. E o Bueri fazia os textos. A gente abriu uma jornada com a música de Milton Nascimento, pelos bailes da vida, bará. Rapaz, mas era uma loucura, mas era uma verdadeira loucura. Então eu saí daqui para ir para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, porque nós tínhamos aqui uma característica. Ficava uma equipe para fazer o futebol das 3 às 5 e de 5 às 7 nós transmitimos os jogos do Rio de Janeiro. A gente viajava todo final de semana. Todo final de semana nós viajávamos para o Rio de Janeiro para cobrir o futebol carioca. Não tinha esse negócio de conexão e era uma disputa muito bacana. E um belo dia, Kleber Leite, que era publicitário, uma história de vida muito forte na Rádio Tupi, ele arrendou o horário da Rádio Tupi. Ele tirou o Jorge Cury, porque o Zé Carlos Araújo, que estava na Rádio Nacional, junto com a Paulinho, eles foram para a Globo e, consequentemente, o Kleber veio me buscar aqui, através do Paulo César Campelo, porque eu, Jorge Reis e Jorge Bueri, todo final de semana nós estávamos no Rio de Janeiro. Então foi um grande barato, porque o Kleber sentiu que eu tinha um estilo que de repente podia até disputar, não na hora, momentaneamente, mas depois de uns 5 anos eu poderia começar a disputar uma audiência legal com o Zé Carlos Araújo.
Além de Ferreira, outro narrador esportivo capixaba também teve vez em terras cariocas. Foi César Riso, que também serviu de inspiração para Jair Oliveira. Da Copa do Mundo de 86, que eu já estava lá, aí eu vi um narrador que me encantava, que era capixaba e estava na Rádio Nacional na época, César Riso. O César Riso tinha um bordão muito legal, que ele falava assim, o Brasil, aí ele falava César Riso, ele sacudindo, sacudindo, sacudindo o futebol do meu Brasil. Aí nisso eu vim andando, aí eu incorporei a questão do explosão, porque eu comecei a falar explodindo, explodindo, explodindo o coração da galera. E aí ele virou narrador, o locutor explosão. Após Ferreira Neto e César Riso, mais nenhum outro capixaba esteve nos principais centros da crônica esportiva radiofônica do país. Também fã de César, Vanderlei Alpoim classifica a decadência do futebol capixaba como principal razão para não termos mais locutores locais em grandes centros. No passado a gente teve César Riso, né, que eu também ouvia na época, César Riso, que é capixaba, começou aqui na Rádio Espírito Santo, trabalhou muito tempo. Eu não lembro mais de outros narradores. Eu acho também que se deve muito ao nosso futebol não ter, né, essa grandeza como tem Rio, São Paulo e Minas Gerais. Nosso futebol, depois dos anos 90, finalzinho dos anos 90, nosso futebol caiu muito. E isso daí, né, atrapalha muito, né? Porque se a gente tem um futebol de Série A aqui, pelo menos Série B, muitas outras emissoras, outros canais vão abrir e os profissionais surgem. Muita gente que adora fazer isso daqui, mas não tem espaço, entendeu? Não tem. Então eu também considero isso daí como um fator primordial, talvez, de nos surgir outros narradores. Na próxima reportagem você vai conferir como está o atual cenário do rádio esportivo capixaba e seus principais desafios comerciais. Como você pode ver nesta reportagem, os locutores esportivos fazem da transmissão um espetáculo. Mas não só enquanto a bola rola. Na abertura da jornada, a vibração é intensa e desperta emoções no público. Para encerrar, confira um trecho da abertura da jornada esportiva da Rádio Espírito Santo na primeira rodada do estadual de 1996, no comando de Paulo Duarte. E a sua Rádio Espírito Santo fala desde o estádio Justiniano de Melo e Silva, em Colatina, na Princesa do Norte, aonde vai ser dado o pontapé inicial para o futebol oficial de 1996 em termos do campeonato estadual da sua Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo. Você vai vibrar comigo, torcedor do Celeste de Bento Ferreira. Bravo, bravo, bravo!